Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. Então, na aula de hoje, falaremos sobre a importância de conhecer os direitos do cidadão para atuar ativamente na sociedade. Então, continuamos com esse tema central da cidadania, mas hoje focado na questão dos direitos. Então, vamos descobrir mais, vendo o caso, mais uma vez, da Vilma Click. Então, já falamos um pouco da Vilma Click, né, a fotógrafa que estamos aqui acompanhando a sua história. E a Vilma ela é muito preocupada em respeitar conhecer os seus direitos e respeitar, né, os deveres. Mas hoje vamos focar nos direitos, né? Então ela foi em busca dos direitos como MEI, né? O que é MEI? O MEI é microempreendedor individual. Talvez você já tenha ouvido falar, não é mesmo? Então é uma forma, né, de você legalizar, né, o seu negócio, onde você vai ter o seu CNPJ e você recebe alguns direitos, né? Hoje vamos falar dos direitos que a Vilma Click descobriu. Por exemplo, como MEI, ela pode emitir nota fiscal e ela tem obrigação, né, dever, né, de fazer dar a nota fiscal para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física é opcional. E aqui também, quando falamos dos direitos que ela descobriu que ela tem, por exemplo, ela tem muitos benefícios, né? Ela vai poder ter aposentadoria, em caso de um problema de saúde grave, que ela vai ficar impossibilitada de trabalhar, ela também pode receber algum auxílio saúde, né? Assim como acontece com um funcionário que é afastado do trabalho. Ela também vai ter convênio médico com melhor preço, né? Ela pode conseguir com seu CNPJ, ela consegue negociar como uma pessoa jurídica, né? Diferentes preços também com seus fornecedores do que ela precisar de materiais para suas fotografias. Então, realmente ela descobriu que ela tinha muitos direitos como MEI e realmente isso foi essencial para que o seu trabalho ficasse legalizado e ao mesmo tempo ela conseguisse operar de uma maneira mais tranquila, porque os custos também caíram, né? Muitos valores aí no seu trabalho por causa desses direitos que ela descobriu que ela tem. Na próxima aula vamos focar mais nos deveres. Hoje estamos falando principalmente nos direitos que ela descobriu, tá certo? Mas além de falar na aula de hoje dos direitos que a Vilma Click tem, vamos continuar com o estudo dos padrões que a Vilma costuma fazer, né? Vimos na aula anterior que ela estava estudando os padrões dos números. E ela tem essa preocupação de estudar os padrões dos números porque ela descobriu os padrões das fotografias, né? Que ela percebeu que tem vários estilos, vários padrões que ela quer acompanhar, que ela quer compreender melhor e por isso ela focou agora nos numéricos, né, para poder reforçar aí a sua percepção de padrões. Vamos ver então o estudo que ela está fazendo agora. Observem essa sequência, ó. 2, 6, 18, 54, 162. Qual é o próximo número? Você saberia dizer aqui para mim qual que é o próximo número? Então, se você observar ali, na verdade, né, foi aumentando bem, né, você já percebeu com certeza que não é mais uma soma, não é mesmo? Porque se você pegar do 2 para o 6, aumentou 4, do 6 para o 18, né, já aumentou 12, não seria soma, né? Então, qual que seria ali o padrão que ela percebeu? É, na verdade, uma multiplicação, né? Se você fizer ali 2 vezes 3 vai dar o 6 vezes 3 vai dar o 18, o 18 vezes 3, o 54, 54 vezes 3, 162. E qual que é o próximo número, pessoal? Se você fizer 162 vezes 3, você vai achar 486, que é o próximo número, ok? Já aumentou bem, né? Porque o padrão aí da multiplicação, ele aumenta muito mais rápido do que o padrão da soma, né? Você percebeu? Então, pessoal, agora para ver se vocês compreenderam esse padrão, um tempinho para vocês pensarem nesse exercício. Então vamos aqui ver a resposta, pessoal. Vocês chegaram na resposta muito bem, né? Essa daqui não tinha valores tão altos, perceberam, né? Era 1, 3, 9, né? Qual que é o próximo número? Vocês fizeram vezes 3 e acharam 27, porque vocês acharam o padrão de multiplicação, ok? Mas aqui sem fórmula, mas eu vou apresentar para vocês agora sim a fórmula, tá? Então aqui é a fórmula do termo geral da PG, tá? Então observem que tem pontos bem parecidos com a outra fórmula, mas notem também a diferença, né? O primeiro termo é o A1, então é só identificar, né, na sequência qual que é o primeiro e substituir ali. Agora a nossa razão, que é o número que eu estou multiplicando para achar o próximo, em vez de ser representado pela letra R, como fizemos antes, aqui é a letra Q. E ali vocês percebem que tem a potência, pessoal, elevado a n menos 1. Então aqui vai ser uma outra estrutura de fórmula com potências, né? E aí o n menos 1 ali sempre você vai subtrair 1, em qualquer que seja o valor do n que você tenha substituído, vocês vão perceber isso no exemplo, né? Então aqui eu estou apresentando para você a nova fórmula,
mas vai ficar muito mais tranquilo agora para vocês entenderem bem essa fórmula, vendo um exemplo. Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Calcule o 10º termo da PG 1392781. Então olha, a gente quer aqui achar o 10º, né? Então eu poderia ir multiplicando até chegar no 10º, né? Se eu percebo esse padrão, mas a ideia agora é usar a nossa fórmula, a fórmula da progressão geométrica, ou PG, como vamos chamar. Observem ali, pessoal, na fórmula. Qual que é o A1? O A1 é sempre quem, né? O primeiro termo. Então olha ali na sequência, 1, 3, 9, 27, o primeiro a gente já viu ali bem claro que é o 1, tá certo? Então já substituímos no A1 o próprio número 1. Nem sempre, lógico, o primeiro termo tem que ser 1, é uma coincidência, né? Agora a gente tem ali a razão. Qual que é a razão, pessoal? Vocês conseguiram perceber? Foi do 1 para o 3. Qual número que eu tenho que multiplicar? 3, né? Do 3 foi por 9. Qual número que eu tenho que multiplicar? Eu tenho que multiplicar por 3 de novo, porque 3 vezes 3, 9, né? Então, você percebe qual é o número que está sendo multiplicado, mas se você tem dúvida, o que você pode fazer? Você pode dividir quaisquer 2. 3 dividido por 1 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, se você está na dúvida qual é a razão, escolhe 2 que estejam na sequência e divide, né? E aí você encontra qual é a razão. A razão ali é 3 e a gente está achando o 10º, tá certo? Então ali o n vai ser qual? É 10, né? O valor do n. Então, substituindo ali o n no expoente, observe ali em cima o expoente 10 menos 1. 10 menos 1 a gente já substituiu pelo 9, ficou 3 elevado a 9, né? É uma potência alta, né, para você achar na mão, né, para você fazer só no lápis. Você pode fazer as contas aí, organizar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vai fazendo as contas, até chegar no 10º, mas no nono, né, porque seria 3 elevado a 9. Só que aí fica mais prático, pessoal, se vocês usarem também uma calculadora, né? Vocês podem usar a calculadora científica, que ela tem a função potência, e também as calculadoras financeiras, como a HP12C, que é muito conhecida, também tem a função de fazer potência, ou no seu computador, se você procura online, né, um simulador de calculadora, ele te dá ali, você faz online o cálculo 3 elevado a 9, ok? Então, ó, 3 elevado a 9 deu 19.683, só que vezes 1, que era o A1, continuou sendo 19.683, que é o 10º termo. Vocês perceberam aqui como cresce rápido os valores, né? Então, por isso que ajuda bastante ter a fórmula, e nesse caso, como tem potências, ou você faz aí o cálculo, né, com um pouco de paciência, 3 vezes 3 vezes 3, até chegar a 3 elevado a 9, fazendo 9 vezes ele mesmo, né? Agora você poderia também usar a calculadora, tá certo? Então aí fica a dica de fazer aí com a ajuda de algum dispositivo eletrônico, uma consulta aí online dos simuladores de calculadora que vocês têm. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, nessa curiosidade, vocês vão ver aí, vai ser bem interessante para vocês pensarem justamente sobre o que a gente estava falando, a questão de como fazer os cálculos, né? Com a ajuda de uma calculadora. Vai ampliar bem a compreensão de vocês nessas potências, vai ser uma grande ajuda, né? Porque a gente precisa aí conhecer como fazer essas potências para usar bem a fórmula da progressão geométrica, ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje são apenas algumas dicas rápidas, né, sobre como fazer o cálculo das potências na HP12C. Vamos ver então as nossas dicas? Você quer saber quanto que é 125 elevado a 3? Se você fosse fazer sem calculadora, como que você teria que fazer? 125 vezes 125 vezes 125. Ou numa calculadora comum você também teria que fazer, né? 125 vezes 125 vezes 125. Como que a gente faz na HP12C? Vamos ver? Então vamos ver aqui na HP12C. Você vai digitar o 125, você vai colocar o Enter, depois você vai colocar o 3 e o Y elevado a x. Aí você chegou no resultado, 1.953.125. Esse é o resultado de fazer 125 vezes 125 vezes 125, ou 125 elevado a 3. Então, se você quiser fazer e elevado a 3, você sabe quanto que vale o e? O e é o chamado número de Euler, né? Que aparece em várias funções especiais. Ele vale, né, 2,7 e mais algumas casas lá, né? Só que você não precisa
fazer esse número sozinho. Você consegue também fazer no HP. Vamos ver? Vamos fazer então o e elevado a 3. Então, pessoal, vamos ver aqui como calcular com a base e, que é o número de Euler, né, que vale 2,7 mais algumas casas. Para vocês verem quanto que ele vale, vamos fazer primeiro elevado a 1. Porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo, né? Então vamos fazer o primeiro elevado a 1. Vamos colocar o 1, mas vamos olhar onde que está aqui a função que a gente vai usar. Ó. O e elevado a x está aqui. Como ele está em azul, você tem que usar a tecla G auxiliar. Vamos fazer elevado a 1. Ó. 1, Enter. Primeiro é sempre expoente, tá? Depois agora o G e o E elevado a x. Ó. Deu 2,718281828. Aqui temos algumas casas representadas, todas que cabem no visor, porque esse número tem infinitas casas, tá? Então, aproximadamente aí, vamos arredondar aí sempre com 2,7, se for usar uma casa só, tá? Mas agora vamos fazer a proposta lá da nossa aula, que é o e elevado a 3. Então, vamos apagar aqui, vamos usar o f e o clx. Vamos fazer ó, o 3, que é o expoente, Enter, a tecla auxiliar o g e o e elevado a x. Aí a gente chegou aqui no nosso resultado. Sempre o expoente primeiro, depois o Enter, aí depois o G e por último o E elevado a x. Aí você consegue elevar esse E, que é o número de Euler, a qualquer expoente que você deseje, né? Sempre faça primeiro a digitação do expoente, depois o Enter, depois você coloca, quer ver? Eu vou recapitular aqui, ó, mais uma vez, ó, E elevado a 3, eu vou fazer de novo, ó, 3, Enter, é o expoente que eu estou colocando, né, o G E elevado a x, então deu 20,08553692. Então esse é o resultado, vimos aqui então como fazer potências com a base E, que é o número de Euler, que vale aproximadamente 2,7, esse número de Euler que é muito usado em várias potências, né, em várias funções especiais, tanto na matemática financeira como na estatística. Então, pessoal, mais uma vez aqui deixando para vocês a recomendação, consultem o Saiba Mais, tá? Os vídeos vão ajudar bastante para que vocês compreendam mais as progressões aritméticas, geométricas, tudo que nós estamos vendo aqui nas nossas aulas, ok? E para vocês refletirem agora no final, mais uma frase aí relacionada ao nosso tema central. Direitos e deveres fazem parte do exercício da cidadania. Para conhecê-los bem, não basta apenas reclamar dos problemas, necessitamos estar atualizados com informações de qualidade, provindas de fontes de qualidade. Bons estudos a todos!